Todo ano que o Brasil vai pro Mundial, a gente cria a esperança de que esse ano vai ser diferente. Será que isso é possível? Será que algum dia a gente vai, pelo menos, ter um destaque internacional? A resposta não é a que você quer ouvir. Antes de continuar, enquanto você vê times presos em um ciclo sem saída, já pensou se você não tá preso em um sistema que não te leva a lugar nenhum? O editor de respeito é a porta de saída onde você aprende edição profissional, uma habilidade que o mercado paga bem. São mais de 45 aulas do zero ao avançado, com estratégias de crescimento e uma comunidade com mais de 500 alunos já ganhando em dólar. Gente que tava na mesma que você há 6 meses. A escolha é sua, continuar assistindo ou começar a agir. O link tá na descrição. E agora, sobe na mochila e vamos lá! O League of Legends no Brasil é um fenômeno. O CBLOL vive batendo recordes de audiência, supera regiões maiores como a LCS, atrai grandes patrocinadores e transforma jogadores em verdadeiros influenciadores, com centenas de milhares, às vezes milhões, de seguidores. Mas tem uma coisa que não muda. Quando o Brasil enfrenta outras regiões, apanha. E para entender por que isso acontece, vamos olhar o Global Power Rankings, o sistema da Riot que mede em tempo real a força das ligas no mundo. Hoje, a Liga Coreana, a LCK, está em primeiro lugar com 1.644 pontos. Na sequência, vem a LPL, da China, com 1.583, uma diferença de 61 pontos. E eu te pergunto, quantos pontos você acha que o Brasil tem? A LTA Sul, onde está o Brasil, aparece em último lugar, com 1.008 pontos. Para comparar, a LEC, que está uma posição acima, tem 1.293. Ou seja, o Brasil está a 285 pontos atrás do penúltimo colocado. No ano anterior, 2024, a Liga Brasileira terminou com 634 pontos, só ficou à frente da LLA, que tinha 583. A gente não tá um pouco atrás, estamos em outra categoria de jogo. É como comparar um piloto de Fórmula 1 com quem só joga Mario Kart e ainda escorrega na banana. As regiões de elite evoluem ano após ano, enquanto aqui a briga é pra ver quem é o melhor do Brasil, como se isso valesse alguma coisa lá fora. Mas nem sempre foi assim. De 2014 a 2016, o Brasil venceu o International Wild Card, que é o equivalente ao play-in do Mundial, e chegou à fase de grupos, que na época cumpria o mesmo papel da fase suíça de hoje. A PEN, em 2015, conseguiu 2 vitórias contra times grandes e quase arrancou uma terceira. Mostraram que dava pra competir. Entretanto, desde que o play-in começou, em 2017, só conseguimos passar dessa fase uma vez, em 2024 com a PEN, e mesmo assim perdemos todos os jogos na fase suíça. E aqui entra um detalhe crucial: nessa época os salários eram uma fração do que são hoje, a estrutura era precária, o investimento pequeno, mas os resultados, curiosamente, eram melhores. E sabe por quê? Porque naquela época o cenário competitivo era tudo o que os jogadores tinham, era vencer ou desaparecer, não existia plano B. Essa pressão criava fome, urgência e necessidade de evoluir. Hoje o cenário é outro. O CBLOL tem investimento, estrutura e centros de treinamento grandes. Os salários aumentaram. A média salarial dos jogadores da LTA Sul gira entre 15 e 30 mil reais por mês. Esse valor ainda está bem abaixo das ligas de elite. O salário mínimo da LEC é de 60 mil euros por ano, cerca de 31 mil reais por mês. Isso é só o piso. A média costuma ser 2 ou 3 vezes maior. Mas aqui, os salários não precisam competir com a Europa, só precisam ser suficientes. E são. No Brasil, o jogador ganha visibilidade, reconhecimento e dinheiro só por dominar o campeonato. Vira ídolo, conquista fãs, fecha patrocínios, tudo sem sair daqui. Com isso, o Mundial se torna secundário. No discurso, todos querem ganhar. Na prática, quando você já tem tudo ganhando aqui dentro, por que se matar para vencer lá fora? O sistema recompensa o contentamento, e jogador satisfeito não vira campeão mundial. Na Coreia, ganhar a LCK é só o começo, tudo gira em torno do mundial, não importa quantos títulos nacionais você tenha, perder é fracasso. No Brasil, ganhar o CBLOL já é sucesso suficiente. O mundial vira um bônus, aquela chance de representar o país. Um jogador pode ir mal no mundial, voltar
voltar, ganhar o CBLOL de novo e continuar sendo tratado como herói. Fracassar internacionalmente não traz consequência real. Essa falta de disciplina nasce de uma cultura que valoriza o talento individual e o resultado imediato. O palco é o momento de brilhar. O treino só uma obrigação chata. O improviso e o jeitinho substituem planejamento e disciplina. Quando o treino não vai bem, a resposta é: na hora do jogo a gente resolve. Como se a pressão e a adrenalina substituíssem meses de preparação tática. Aí chegam no Mundial e descobrem que não. Improviso não ganha de planejamento. Cara, e sem falar nome, o maior estresse que tu tinha era com os caras que não queria, que não tava dando sangue o suficiente, na tua opinião? Esse era o maior estresse? Pô, tu não tá dando sangue, cara. Acho que sim. Acho que era uma das coisas que mais me estressava, era... O cara não queria o suficiente. Quando eu via que não tava... Tipo, tem coisas que me estressavam rápido, já estragava meu dia. Que era tipo, tem um horário pra treinar e a pessoa não tá pra treinar essa hora. Isso já estragava meu dia. Ou tipo assim, o horário pra treinar é 1 hora. A pessoa chega 1 hora em ponto, tipo, acabou de acordar. Entendi. Tá ligado? Eu olhava, pô, a pessoa acabou de acordar. Não tá querendo. Ela não vai render, né? Uhum. Ela vai precisar pelo menos 1 horinha aí pra despertar, tá ligado? Pô, eu já tinha acordado há 2, 3 horas. Já tinha dado uma corrida, já tinha jogado uma partida, já tinha aquecido. Pô, eu tô disposto ali. Eu quero ser foda. Exatamente. Eu tô disposto pra treinar, tô pronto pra treinar. Essa é uma parada assim que me tirava do sério, assim, essa falta de comprometimento. Entendi. Há também um fator estrutural que piora tudo: a geografia. As principais ligas, LCK, LPL e LEC, ficam entre Europa e Ásia. O Brasil está do outro lado do mundo, geograficamente isolado. Scrims internacionais em alto nível são impraticáveis. O ping entre Brasil e Coreia compromete o treino competitivo. Enquanto China e Coreia se testam com frequência, aqui os treinos são internos. O mesmo oponente, os mesmos vícios, as mesmas ideias de jogo. Esse isolamento cria um ciclo vicioso. Os times viram especialistas em jogar entre si, aprendem a vencer uns aos outros, mas não a evoluir. Chega o Mundial e o choque é brutal. O ritmo é outro, as janelas de decisão são menores. O Brasil, que dominou o campeonato nacional, simplesmente não sabe como reagir. Mesmo contra regiões menores, como a Oceania, o Brasil sofre. Quando ganha, ganha apertado. Para resolver, tentam o bootcamp. Alguns times brasileiros, quando tem orçamento, viajam para a Coreia por 2 ou 3 semanas. Precisam se adaptar ao fuso, à comida, à rotina diferente e, principalmente, a um nível de jogo absurdamente superior. 3 semanas para compensar 8 meses de treino, tentando aprender o que os coreanos e chineses praticam desde a pré-temporada. Eles voltam achando que evoluíram, mas a distância continua a mesma. E mesmo assim, nada muda. O sistema tá funcionando do jeito que foi feito para funcionar. Gera audiência, movimenta dinheiro e mantém todo mundo empregado. É bom bastante para quem vive disso, mas não para quem ainda acredita que dá para competir de igual para igual. O CBLOL virou um produto de entretenimento e como entretenimento ele funciona perfeitamente. O erro é achar que isso ainda é sobre competir com o resto do mundo. A verdade é que o Brasil nunca vai ganhar um mundial de League of Legends. Não porque falta talento ou dinheiro, mas porque o sistema inteiro foi desenhado para recompensar quem domina aqui dentro, não quem compete lá fora. Competir de verdade exige abrir mão de conforto, significa escolher o caminho difícil quando o fácil já te dá tudo, e ninguém faz isso quando o próprio sistema te recompensa por ficar onde está. O Brasil não precisa de mais dinheiro, não precisa de mais estrutura, precisa de fome, e fome não se compra. E se esse vídeo provou algo, é que sistema que recompensa conforto nunca muda sozinho, mas você não precisa ficar preso nele. O editor de respeito tá no primeiro link da descrição, para você que realmente quer sair do lugar. Aproveita e também clica nesse vídeo, ó, que tá passando aqui do meu ladinho, em que eu conto a história de 14 anos do Mundial, de 2011 a 2024. Esse vídeo tá show de bola, clica nele para assistir, eu te vejo lá, um forte abraço e falou!